Começar para gravar. Gravando. Então, bem-vindos e bem-vindas em mais uma reunião da família galáctica. Então, enquanto que as pessoas estão entrando aqui na família, eu vou me apresentar porque tem várias pessoas novas entrando. Tem muita gente que está despertando e sentindo esse chamado e vindo de diversos lugares, assim, às vezes os mais inusitados, a pessoa chega até mim. Como que eu digo? São os pleiadianos que pegam: "Olha, ouve isso, começa a ouvir as aulinhas da Cris, recebe as sessões". Então, esse grupo foi criado para trazer conhecimento e terapia gratuita para quem quiser. Então, a única condição é que a pessoa esteja aqui, que a pessoa se disponha a receber. A parte da aula sempre vai ficar gravada no YouTube, eu subo para a plataforma, para você assistir qualquer momento que você quiser. E eu sei que tem pessoas que não podem participar. Então, por isso que às vezes eu vou alternando dias e horários para satisfazer a todo mundo. E tem muitas pessoas que me falam: "Cris, terapia é uma coisa que não é acessível para mim". Agora é. Então, pelo menos 2 vezes por mês, você pode receber sessão de tamiana gratuita, diretamente aqui da Cris. Por que que eu não gravo a parte da sessão de tamiana? Porque é uma sessão, assim, é uma energia que eu vou trabalhar naquele momento, com aquelas pessoas. Eu estou conectada com cada um de vocês que estão aqui presentes na sala do Zoom. E também estou conectada com a egrégora. Eu tentei fazer já de outras maneiras, mas não funciona. Eu talvez não sustento esse campo tão grande de sustentar um campo enorme numa plataforma do YouTube, que tem tantas interferências de outros tipos de energia. Então, eu preferi, fazer mais focado. Então, nessa sala cabem 100 pessoas, então 100 pessoas por vez podem receber a sessão. E vocês vão perceber, nosso grupo chega a ter mais de 600 pessoas e nunca lota a sala. Então, tem pessoas que às vezes não podem e outras não estão tão interessadas assim, porque realmente quem precisa está aqui. E eu sei que tá. São pessoas que dão um passo a não, eu vou porque vai ser bom para mim. E tem até pessoas que podem, se beneficiar de pagar terapia, tudo, estão aqui sim. E elas querem cada vez mais, querem se transformar cada vez mais. Então, o que que é tal da tamiana, gente? O que que é isso? Porque eu recebi essa semana muitas perguntinhas de pessoas novas falando: "Cris, o que que é tamiana?". Ah, espera aí, só deixa eu ligar o ar que hoje está abafado. É, tem que esticar a mão um pouquinho mais para o controle pegar. Então, a tamiana é uma tecnologia trazida pelos pleiadianos para mover a nossa energia. É uma experiência vibracional. A gente não fala que tudo é energia? Então a gente precisa começar a ficar um pouco mais íntimo. O que que é essa coisa, energia que a gente fala, fala, como que eu vou sentir, como que eu vou lidar? E nós estamos assim, cada sessão é como se a gente estivesse se alfabetizando na energia. A gente está assim ampliando e refinando o nosso sentir com a energia. Lembra que quando você começou a aprender a escrever, pegar na caneta, no lápis, era ruim, não era? Aí você tem que fazer aquela letrinha, era difícil, não era? Saía tudo torto, a gente tinha que usar caderninho de linha verde, e era muito difícil fazer isso. Mas, hoje em dia, é fácil. Tudo bem que hoje em dia a gente está desaprendendo a escrever à mão, gente, mas é muito importante continuar escrevendo à mão para trabalhar os hemisférios cerebrais, para trabalhar
outras habilidades, não perder essas habilidades que você já conquistou. A gente desenvolve outras, mas não perca aquilo que você tem. E se você puder também treinar a escrever com a mão, que não é a sua mão principal, treine. Eu tive uma terapeuta que ela me treinava a escrever com as 2 mãos, para treinar os 2 lados do cérebro, e ainda escrevia assim, espelhado. Então são habilidades que a gente vai treinando, então não perca. Então, a Tamiana é essa tecnologia vibracional trazida pelos pleiadianos. Quem trouxe isso para o planeta Terra foi um canal chamado Juan Manuel Jordano, um argentino, um fofo, um amor de pessoa. Ele é aquilo que ele mostra. Eu conheci, fui até viajar com ele para o Peru, já fiz retiro com ele, vou participar de outro retiro agora na Páscoa. Então, ele é essa pessoa doce, fofo, ele é ele. Assim, ele não tenta ser o que ele não é. E ele conta toda essa história para a gente, como foi esse convívio, lidar com essas egrégoras pleiadianas. Então, os pleiadianos estão aqui por quê, gente? Para ajudar a gente a evoluir. Evoluir é exatamente evoluir daquela criança infantil para um adulto com maturidade. Então, quando a gente fala criança infantil, não é de idade, tá? A gente é criança quando a gente não consegue controlar nossos pensamentos. A gente é infantil quando a gente se deixa ser tomado pelas nossas emoções e faz rompantes, fala o que não deve, briga, toma atitudes que não são boas respostas naquele momento. Isso é ser infantil. E a gente, só de ligar a televisão, você vê o mundo numa infantilidade. A gente não aceita o diferente. A gente não aceita opiniões diferentes. Olha que absurdo. E aí, cada vez há mais dualidade. Essa semana eu assisti um filme, até foi um Robson, um mestre meu que me mandou para mim, O Horizonte Perdido. Então, lição de casa para vocês no fim de semana, tem no YouTube. Eu vou colocar depois aqui nos grupos da Família Galáctica. É um filme de 1973, um musical lindo. Sabe aquele filme que nutre a alma? Nutre os olhos de ver coisa bonita, nutre os ouvidos de ouvir música boa, música com melodia, com harmônicas. Faz tempo que vocês não ouvem isso. Assistam para ver o que é uma música melódica, com harmonias. Assistam para perceber as qualidades que a gente está perdendo. O filme foi filmado antigamente com os recursos que tinha antigamente, então não tem efeitos especiais nem nada disso. Ele é muito simples, mas ele é muito coração. E é um filme ideal para quem sente saudades de casa. Aí vocês vão entender um pouco mais dessas saudades de casa que vocês têm. É um filme para nutrir a alma. E eu fui vendo nesse filme o quanto a gente se afastou da arte, da beleza, o quanto a gente está afastado da gente mesmo. A gente está indo para um... Falam que a gente tem que se vestir de maneira XYZ. Tem que ser magra do jeito tal, com os lábios da Angelina Jolie, com cheia de botocada na cara. A gente não pode ser mais a gente. Olha, você tem que usar a cor que os outros mandam você usar. Você tem que comer a comida que os outros falam que é boa para comer. Será que não está na hora de você perceber, tá, o que o meu corpo precisa? Não existe a melhor alimentação. Existe o que o seu corpo necessita naquele momento. E você precisa começar a perceber isso. Ter essa intimidade com o corpo. E é isso que está acontecendo. Até no meio profissional, você tem que trabalhar sim, você tem que fazer isso para ganhar dinheiro. Se você não fizer todos esses números de lives, se você não colocar todas as postagens no Instagram,
Gente, nada disso funciona. Vou falar a dura realidade para vocês. Não é essas postagens que funcionam, é a tua energia que atrai. Você pode ter uma única postagem, porque é importante ter o teu contato, alguém te achar. Hoje em dia não tem mais lista telefônica, nem revistinha Veja. Então as pessoas têm que saber que você existe. Põe a sua carinha, mas você não tem que ser escravo disso. Você pode usar isso em teu favor, mas nunca ser escravo disso. Então, quando a gente vira escravo disso, a gente fica na nossa infantilidade, sendo que a gente pode ser um adulto e começar a usar nossas potencialidades energéticas. A gente, expandindo o nosso campo de energia, a gente atrai clientes. E eu faço isso. Eu percebi que na hora que os clientes estão minguando, eu falei: "Ih, não estou meditando", fazendo a meditação do vórtice de energia, de ver muitas pessoas lindas crescendo e desabrochando. Aí, na hora que eu volto a meditar, voltam as pessoas. É assim. E vem pessoas que falam: "Não sei como eu cheguei até você", porque eu medito. Esse é o grande segredo, gente. E meditar não é ficar assim, não. Meditar é estar apenas alinhado. Eu medito quando eu lavo louça. Eu medito quando eu dou insulina para minha cachorra. Eu medito quando eu estou mexendo na minha horta. Eu medito quando eu tomo banho. O que que é meditar? É eu não estar com os pensamentos em outras coisas além daquilo que eu estou fazendo agora. Então, imagina assim, eu estou falando com vocês, e se meu pensamento está, ai, que será que eu vou comer na hora do almoço? Será que meu irmão vai ligar que horas? Meu pai, será que está bem? Então, sabe quando você fica com a cabeça em outros lugares? Eu não estou aqui. Mas hoje, o começo, assim, você começar a tomar consciência, nossa, eu estou ouvindo a Cris, mas olha o que minha cabeça está pensando. E não precisa julgar, não precisa ficar brava com você, ou bravo. Ai, meu Deus do céu, eu queria estar aqui presente. Não fica. Mas toma consciência quando o seu pensamento dá aquela voada. Toma essa consciência. Esse é o início, a gente prestar atenção. Quem fez os cursos do Access sabe que a gente fala muito da palavra perceber. Perceber é auto-observar, olhar, ver, notar. Colocar atenção em é perceber. Então, perceba as coisas. Liga as suas antenas, mas liga principalmente a tua antena com você. Percebendo o que você está fazendo, o que você está pensando e o que você está sentindo. Então, quando você faz isso, você sai daquela criança infantil e começa a vir para um adolescente na presença, porque você ainda está testando, né? Ainda não está firme isso. Até que vai chegar um ponto que você vai conseguir só estar aqui comigo, só nesse momento. E quando você consegue entrar nisso, a gente chama que você entrou em estado de flow. Então, o tempo para, o seu cansaço desaparece e você está aqui 100%. E você começa a se nutrir de energia. Você entra num outro estado energético e emocional, que é o estado do seu melhor funcionamento aqui no planeta Terra. Nós deveríamos viver assim 24 horas por dia. Só que é um treino para a gente chegar lá. Os mestres vivem. Esses mestres, nossa, eles não se deixam abater. Às vezes vem, eles têm problema sim. O problema vem, ele olha, ele sente raiva, ele sente medo, ele sente tudo. Só que ele sabe como lidar com cada sentimento que ele tem. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. E eu resolvi fazer série de aulas básicas. Eu vou voltar lá, lá atrás, onde eu comecei. Porque muitas pessoas
quer ir para frente, só que essa base, e sem a base, você não avança. Sem a base, você não chega lá. E a base hoje vai... Cris, travou. Caí, mas eu voltei, gente. Nossa, vocês viram que na hora que a gente quer falar alguma coisa, a tecnosfera não deixa. Então, é umas coisas muito loucas. Deixa eu marcar aqui. Será que eu estou gravando? Tá, ainda estou gravando. Genice, eu vou colocar você de co-host, tá? Ok, Para se acontecer tranquilo. qualquer pepino, você segura as pontas aí. Ai, cadê a Genice? Ah, achei a Genice. Cadê você aqui? Tá. Você tá de co-hosts. Beleza. Aí qualquer coisa depois você pode mudar se eu perder esse host. Olha, como que eu falo? Nós estamos numa guerra energética da tecnosfera. É, tecnosfera. Nós temos uma tecnosfera que impede a gente desenvolver a nossa capacidade energética, a nossa capacidade mental, da gente deixar de ser apenas um mero ser humano infantil para ser um super-humano. E uma das coisas que ajuda isso é respiração. Bom, primeira coisa, vamos ver como é que vocês respiram, gente. Porque a maior parte das pessoas não sabem respirar. Observa como você está respirando agora, gente. Hoje vai ser uma aula mais assim, prática. Perceba, para o que você está fazendo, fecha o olho e percebe como que você está respirando. Não altere o jeito que você respira, apenas perceba. Perceba que parte do seu corpo mexe quando você está respirando. Apenas perceba. Sem alterar. Você mexe mais a parte de cima do tórax, você mexe mais a barriga, as costelas. O que você mexe mais? Apenas se observa. Aonde você está usando do seu corpo para respirar? Apenas perceba. Agora perceba a quantidade de ar que está entrando no seu pulmão. Você tem uma respiração mais curtinha ou mais longa? Não altera, apenas perceba como está. Que a gente precisa primeiro diagnosticar o que acontece normalmente com você para depois alterar. Perceba que tipo de pensamento está na sua cabeça agora. Quais são as frasezinhas, os diálogos mentais que estão na sua cabeça? Porque tem, eu sei que tem, eu estou vendo os balãozinhos todos aí. Com as expressões faciais de vocês, eu consigo ver quando vocês pensam ou não. Então, vocês pensam. Então, observa que tipo de pensamento e observa a respiração. Agora, começa a pensar numa situação difícil que você passou essa semana. Ou se não teve nessa semana, algum momento que você passou alguma situação difícil da sua vida. Lembra dessa situação difícil? E agora percebe como você está respirando enquanto você pensa nessa situação difícil.
Apenas perceba. Percebe se algo mudou. Agora vamos tirar esse pensamento. Lembra de uma situação muito gostosa da sua vida. Uma situação que você estava se sentindo bem, você estava alegre, você estava assim sentindo realizada, se sentindo assim feliz. Lembra desse momento. Viaja na sua mente e volta para esse momento muito gostoso. Lembra onde você estava, com quem você estava. Todo mundo já teve momentos assim de, sabe, felizes da vida, tranquilos, alegres. E agora, perceba a respiração. Perceba o que mudou. Até perceba a posição do seu corpo. O que mudou na posição do seu corpo entre aquele pensamento da situação difícil e esse? Perceba. Perceba a quantidade de ar no pulmão. Mudou? É a mesma ou é diferente? E vocês estão vendo que a respiração está diretamente ligada com os pensamentos e com os sentimentos. A prova está aí em vocês sentiram. São essas coisas que precisavam ser desenvolvidas nas escolas para as crianças, ensinar as crianças. Ou os pais também ensinar seus filhos, já que a escola não ensina isso, a perceber a respiração. Muitas vezes, quando a criança está toda afobada, o que a gente faz? Para, criança, respira. Ou a criança está soluçando em choro, aí você fala, respira. Aí a criança volta a respirar, volta a preencher o pulmão, oxigenar o corpo, e ela calma, ela começa a tranquilizar, ela tranquiliza respirando. A respiração olha, atenção, quase parei de respirar, num momento bom enchi os pulmões. Exatamente isso. Quando a gente está num momento estressante, o corpo enrijece, ele traz rigidez. E a respiração amplia. E a gente tem controle da respiração. A gente pode alterar a nossa respiração, sim. E isso é muito legal. Ai, deixa eu só tirar, que eu estou começando a congelar aqui. Pronto, agora não está tão gelado. Então, a gente consegue ter controle, e a prova disso é o quê? É a fala. É porque nós falamos, nós temos controle da respiração. Então, se você não tivesse controle da respiração, você não conseguiria articular as palavras. Inspira, solta o ar e fala nas velocidades certas, com as modulações certas. E você percebe que quando você, de repente, tem vontade de chorar, a tua fala começa a mudar. Você tem vontade de rir, a tua fala muda. Então, nós temos domínio da nossa respiração. Olha que coisa maravilhosa que você descobriu hoje. Nós dominamos a respiração. E isso é fantástico. E aí, vamos falar, lembrar o bebê. Quem é mãe, tem bebê. Quem é mãe de cachorrinho, gatinho, também tem seu petzinho, que é o nosso bebê. E quando o bebê está dormindo, a gente olha ele dormir, o nosso cachorrinho, ele respira por onde? Onde mais enche. Se eu até colocar hoje mais aqui para baixo, ó, enche aqui a barriga.
A gente sente o bebezinho enchendo a barriga. O bebê não respira assim. A criança, quando está afobada e chorando muito, a criança respira aqui em cima. Aqui em cima. É uma respiração quase que de choro, de afobação, de desespero. E o nenê, quando está na calma, o cachorrinho, o gatinho, somente quando a gente vê eles dormindo de barriga para cima, é o barrigão que sobe, o barrigão que desce. Dá gosto de ver, né? E aí, a tua respiração do dia a dia, ela é mais aqui em cima ou ela é mais aqui embaixo na barriga? A respiração correta, normal do ser humano, a que deveria ser, mas não é, é aqui abdominal, na barriga. Por quê? Porque a gente tem um músculo, o músculo mais forte do nosso corpo está aqui e é o diafragma. Sabe por que ele é forte? Porque ele não para um minuto. Mesmo você dormindo, o diafragma está funcionando. E ele faz assim, ele puxa e enche o pulmão. Ele contrai e esvazia. Ele relaxa e o ar entra. Ele contrai e o ar sai. Aprendi a respirar corretamente quando comecei a fazer ioga. Vivia cansada. É exatamente isso. Eu também aprendi a respirar corretamente com a ioga. Na ioga, a gente aprende a respiração abdominal, que é o quê? É levar o ar até lá embaixo. Então, você pode até encher aqui a parte... Depois enche o peito e enche a barriga. E depois solta devagar. Façam isso, gente. Vamos respirar todo mundo junto um pouquinho? Eu até vou colocar aqui para olhar todos vocês. Coloca a mão aqui em cima, enche a parte de cima do peito, enche a parte aqui mais do lateral e enche a barriga. Olha quanto ar coube aí dentro. Agora solta devagarinho, esvazia a barriga, esvazia a costela e esvazia o tórax. De novo, enche o peito, costelas, barriga. E agora solta devagarinho, a barriga murcha, depois as costelas e o peito. De novo, última vez. Respira com o tórax. Percebe a quantidade de ar. Agora a costela. E agora a barriga. E solta devagar. Vocês perceberam que quando a gente respira aqui com o abdômen, a gente enche o pulmão? E quando a gente só respira com a parte de cima do tórax, o pulmão só fica meia carga? Igual bateria. Sabe quando que aquela bateria fica assim viciada e não enche mais, só fica meia carga? É o que está acontecendo com vocês. Vocês só ficam com meia carga de energia. Por quê? Porque a gente precisa trazer energia para todos os alvéolos dos pulmões. Tem pessoas que desenvolvem efizema pulmonar porque não levam o ar aqui para baixo. E esse músculo do diafragma, ele também, ao se movimentar para cima e para baixo, ele toca no coração, ajuda a massagear o coração e toca no aparelho digestor, estômago, intestino, massageando o intestino. Então, isso é muito interessante. Vou aproveitar que a Selma está aqui. E a Selma, ela é massagista de atletas. E ela entende muito bem dessas coisas de corpo humano. É verdade o que eu estou falando? Como é que você percebe isso, Selma? Como você vê isso nos atletas? Como que você, às vezes, até orienta as pessoas?
Bom dia, turma. Então, Cris, é muito sério isso que você fala, né? Porque não só nos atletas, como na medicina chinesa, né? O ar, ele é um grande nutridor, ele é um alimento, não é? A gente não come só comida e água, né? O ar é um alimento. E uma das coisas que eu ensino muito para os meus atletas, os meus esportistas, às vezes você, com a mão em arco, sem machucar, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque essa roda também é larga. Às vezes você respirar e empurrar um pouquinho a sua mão para dentro da costela, com gentileza. Sentada, relaxa a barriga e puxa devagarinho e empurra. Vai mais para baixo, devagarinho e empurra. Você vai contornar com a polpa dos dedos toda a sua costela para um lado, para o outro. Você massageia um pouco o seu diafragma. Você relaxa a barriga e faz uma massageadinha, um pouquinho mais para baixo, uma massageadinha. Com isso, você melhora não só a sua expansão da costela, a gente tem músculozinhos, né, entre as costelas que auxilia essa respiração, e a gente faz o funcionamento do estômago, do fígado e dos intestinos, porque o diafragma ele fica com muita tensão quando a gente só respira aqui em cima, que é o que a Cris falou. Então, olha a importância de respirar pelas costelas, com o abdômen, com o peito inteiro, essa nutrição mais completa. É isso, Cris, é isso que E eu a sinto. gente vive em mais momentos de estresse do que momentos de relaxamento. É muito estresse. É só você pegar o celular, ver alguma postagem, você se assusta. A gente leva susto. Agora está na fase das postagens do terremoto que aconteceu, dos resgates das vítimas. É triste, é extremamente triste. Choca, dói, dá vontade de chorar. Sim, isso o que faz? Aí você fica sem ar, você fica asfixiado. A gente fica totalmente sem ar. E o diafragma fica duro. Então, o que a Selma falou, gente, vamos massagear, sente. Ó, você pode deitar na cama e fazer essa massagem, massagia, olha que gostoso. E depois deitar na cama ou no chão e treinar a respiração completa iógica, que é essa respiração que a gente sente todas as partes. A gente fica deitada e olha, isso pode virar uma meditação. Então, deitem e sintam essa respiração. Coloca a mão aqui no peito, coloca a mão nas costelas e coloca a mão na barriga. E depois barriga, costelas e peito. E vão fazendo esse caminhar. Para quem tem insônia, eu garanto que você não consegue contar até 10. Você apaga. Apaga porque você oxigenou e tranquilizou o cérebro, fora todos os neurotransmissores, as endorfinas que você está trazendo para o seu organismo. Você começa a regulação hormonal de maneira natural, apenas com respiração. Para respirar, você tem que pagar alguma coisa? É de graça. Alguém te impede de respirar? Não. Você que controla a tua respiração? Sim. Então, você pode trabalhar essa respiração cada vez mais. Então, olha, lição de casa, até a próxima aula da Família Galáctica, apenas respirar. E eu estou vendo muita gente que é espiritualista fazendo 10 milhões de técnicas energéticas, fazendo sessões de Tamiana todos os dias. Não, gente, tem que dar um espaço para a energia funcionar. Faz uma vez por semana, basta, não tem que ser todo dia. E percebe o corpo, deixa integrar, respira nos outros dias. Eu descobri essa técnica, né?
Eu descobri isso, eu comecei a fazer yoga aos 17 anos de idade. E eu era uma adolescente rebelde. Fazia um monte de coisa que levava a bronca. E eu tinha medo de levar a bronca dos meus pais. E aí eu comecei a criar uma técnica. Se você respira profundamente, que é a maneira como você respira quando você está feliz, quando você está tranquilo, você não fica com medo de levar bronca. Então eu sabia, aí fiz besteira, vou levar bronca, vou ter um CR. Aí eu respirava profundamente. Aí aquela bronca que eu levava não entrava de uma maneira tão ruim para mim. Não pegava naquela, que horrível. Não. Foi uma estratégia que eu aprendi. Vou ter que ter uma conversa com o meu chefe, com aquela pessoa que eu tremo nas bases. Vou respirando profundamente e mantenho a respiração durante essa conversa. Olha, gente, uma dica para as pessoas faladoras, tá? Quem fala demais, respira de menos. Quem é muito faladora, não está oxigenando as células e entra muito rápido em ansiedade por falta de ar. Depois da aula, eu vou colocar alguns vídeos de um psicólogo fantástico, que quem é da velha geração conhece, que é o Gaiarsa. O Gaiarsa tem um livro que chama-se Respiração e Angústia. E eu li isso na época da faculdade, lá nos anos 80. Ele tinha até um quadro na TV Mulher, para quem assistia. Naquela época que a TV ainda tinha coisa boa. Então, muita coisa também aprendi com Gaiarsa. E ele falava muito de respiração e angústia. Quando a gente respira mal, a gente maltrata o nosso corpo. E se você fica falando assim, você percebe que quanto de ar você está trazendo para o pulmão? Pouco. Porque você mal está enchendo o pulmão. Então, pessoas faladoras, respirem mais, façam mais pausas. Falem mais devagar. E uma dica para quem quer melhorar sua comunicação: as pausas são muito importantes para a pessoa que escuta te ouvir, assimilar e processar e sentir o que você falou. Percebe aí? Numa pausa, você entra em contato com você. Olha que interessante. O respirar, o ar entra dentro de mim e o ar sai de mim. Eu me relaciono com o meu interno e eu solto o ar e me relaciono com o externo. Quem respira melhor se relaciona com o outro melhor. Olha que coisa interessante que vocês nunca pensaram nisso, né? Quem tem problema de relacionamento, começa a perceber como que é o entrar e sair do ar em você. Treine essa respiração completa, que seus relacionamentos vão mudar também. Você vai se sentir melhor, você vai ter mais alegrias. Porque essa respiração aqui de cima é a respiração do choro. Ou é da afobação, e aquela afobação que vai para o choro. É só ver uma criança ficou assustada, e ela chora para quê? Para soltar. A gente faz força para colocar o ar dentro ou para tirar o ar de dentro da gente? Percebam isso. É, exatamente. Vocês nunca pensaram nessas coisas.
Então, vocês fazem força para inspirar ou para expirar, tirar o ar? Apenas percebe. Aonde que está a força? A gente usa o músculo do diafragma para tirar o ar, para forçar o ar sair. E quando a gente inspira, a gente relaxa, ó, o diafragma contraiu, relaxou, ele cresce, afrouxa e puxa o ar gostoso para dentro. E a tendência é, quando você relaxa, ele puxa o ar lá para o fundo do pulmão. Quando você está feliz, seu pulmão é cheio. Quando você está angustiado, teu pulmão é vazio. Na yoga, essa técnica de respiração se chama pranayama. Prana é energia vital. E a gente não respira apenas ar, gente. Não é só os elementos, oxigênio, nitrogênio, hélio. Não é só isso que a gente respira, tá? A gente respira gotículas de energia chamada prana. E a gente consegue ver o prana. Para quem nunca viu prana, é só assim, deita no chão, num dia bem de céu azul, e olha para o céu, não olha para o sol, olha para o céu azul, e você vai começar a ver que tem assim, parece umas gotículas mais azuladas, brilhantes ou esbranquiçadas correndo. Esse é o prana. Então você enxerga o prana. Só que ele é meio transparente, a gente olhando assim não vê. E contra um céu azul, com a luminosidade do sol assim de lado, você enxerga o prana. Então, além do ar, você respira o prana, que é energia vital. Então, respire, agora respira o prana, gente. Não é apenas ar que você está respirando. Sente essas gotículas. E depois pressiona o diafragma. Faz força até para murchar o teu pulmão. Como se você quisesse apertar uma esponja. E depois relaxa e solta. Olha quanto prana que entra dentro de você. Quanta energia vital. Esse prana vai circular, olha, o oxigênio vai para os alvéolos e entra nas hemácias e vai para toda a corrente sanguínea, vai banhar todos os seus órgãos. O prana entra nas correntes energéticas, nos meridianos, nas nadis, em todo esse circuito energético do corpo. E esse circuito também estão os chakras. Então, para os chakras funcionarem bem, você tem que ter prana. Então, o oxigênio faz todos os órgãos funcionarem. Cheguei a ver essas ondulações no dia ensolarado, não sabia que era o prana. Agradeci, é o prana. Então, olha quanta coisa básica que hoje em dia não é mais falado. Isso eu aprendi nos anos 80. Então, tem tanta coisa básica da espiritualidade que eu quero retrazer para vocês. E é uma base muito importante, principalmente quem já sabe, esqueceu. E pessoas novas estão chegando, pessoas que não sabem de espiritualidade. Não adianta a gente só falar de física quântica. A gente precisa começar a trazer esse pequenininho, essa coisa mais simples para o dia a dia, para a pessoa começar a experimentar. Se a gente explicar para alguém de respiração, soltar o ar é melhor pelo nariz ou pela boca? Depende do momento. Tem horas que a gente solta pela boca. Principalmente quando a gente está cansado, quando a gente precisa soltar mais rápido. Sabe? Para esvaziar mais, a gente solta pela boca. Mas a respiração correta é nasal. Tanto que a gente tem todos esses pelinhos aqui no nariz para filtrar.
E a mucosa do nariz capta também esse prana para o teu corpo. Então, a gente só respira pela boca quando está com gripe, resfriado, que a gente não consegue usar o nariz. Mas o corpo é inteligente. Vai ter momentos que você, sabe, de repente, brigou com alguém, está com raiva, aí você... Repara, animal quando briga, para de respirar? Não. Ser humano quando briga, para de respirar? A gente vai cada vez ficando mais aqui, quase que não vai respirando, e a gente vai ficando desesperado. Ó, quem tem gatinho, cachorrinho, aprenda com os bichos, gente. Os bichos são os maiores mestres. Observa como seu bicho respira, põe a mãozinha nele e respira junto. Tudo bem, a respiração dele é mais curtinha porque ele é menor, mas respire junto com o seu animal. Por que gato adora deitar na barriga do seu humano? Porque parece que ele faz força, o peso dele no diafragma, para ajudar a gente a soltar toda aquela tensão, soltar toda aquela angústia, todo aquele medo, toda aquela raiva. E o animal, quando ele está brigando, se a gente vê 2 cachorros brigando na rua, ele fica o tempo inteiro... não é? O leão, o tigre. Quando você faz... não é para soltar o ar? Não é só para fazer medo no outro. É para soltar a raiva, para a raiva não ir para as suas células. O humano quer brigar chique. Muitas vezes o humano quer ter o bate-boca só intelectual, mas fica tudo preso aqui dentro do corpo. Aí o humano inteligente prendeu. Aí ele sai, vai fazer uma corrida, vai fazer uma esteira, ou vai lavar quintal. Gente, tem coisa melhor para soltar raiva que esfregar quintal? Não tem, gente. Pega esguicho, mangueira, vai esfregar quintal. Vai mexer no jardim com terra, vai cavocar canteiro, sabe? Vai fazer trabalho braçal que solta aquela raiva do teu corpo. A gente precisa soltar. Eu sou daquela época de terapia de catarse, que a gente catava as almofadas, botar 2 almofadas e... Para quê? A gente soltava tudo que estava no corpo e soltava o sapo engolido que estava aqui dentro. A gente não precisa pegar uma pessoa e brigar com a pessoa. A gente é um humano inteligente. Você tem raiva, você pode se comunicar de maneira correta, dizer o que você tem, não tem que bater em ninguém, não tem que ser violento, mas se você perceber, ainda eu tenho raiva no corpo, ainda não consegui falar tudo para aquela pessoa, ainda tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de falar não para quem está me abusando. Então, o que você vai fazer? Num dia que você tiver calma e tranquilidade, você pode cata os seus travesseiros, umas almofadas, fecha as portas, as janelas e... Só com um pouco de almofada. Faz uns 3, 4 minutos disso. Você vai ver que você vai reoxigenar todo o teu corpo, aquela raiva toda vai sair das suas células. Quem gosta de correr, corre. Quem precisa fazer alguma coisa e está difícil, sabe? Fazer supermercado de mês, empurrar carrinho pesado. Também tem que ser com raiva. Na boa, você não vai fazer. Ninguém vai lavar quintal numa boa, assim. Sabe? Pegar vaso de planta, mudar vaso de planta, pegar sofá, empurrar sofá. Você tem que ter um pouco de raiva para fazer isso. A raiva é uma das energias, das emoções mais importantes que a gente tem. Só que a gente precisa saber usar a nossa raiva de maneira construtiva, não de maneira destrutiva, tá? Todo mundo sente.
A raiva é uma energia que vem quando aconteceu alguma coisa que não saiu do seu agrado. Não foi do jeito que você queria. Aí você tem raiva. Você queria que teu marido fizesse tal, ele não fez. Você queria que teu filho não fez. Você queria que teu candidato tivesse ganho, não aconteceu. Você queria que o teu cachorrinho não tivesse feito cocô no teu tapete novo. Dá raiva, não dá raiva? Dá. Você vai ter que matar teu cachorrinho? Não. Você vai educá-lo, vai ensiná-lo, e você depois tem que soltar aquele excesso de raiva em algum lugar. E a raiva, toda vez que tem raiva, se pergunta: o que aconteceu que não foi do jeito que eu queria? Eu queria que tivesse acontecido isso, mas não aconteceu. Você se frustrou, deu raiva. Então, agora vocês estão sabendo o que é raiva. Na hora que a gente começa também a conversar com a raiva, você começa a acalmar, você começa a entender. Não saiu do jeito que eu queria. Aí você usa a tua inteligência para mudar de estratégia. Ou, tá, eu não posso mudar de estratégia, vou ter que me adaptar. Então, como você vai poder se adaptar da melhor maneira possível? Seja criativo. Tudo que acontece na nossa vida é para a gente aprender. Até a raiva. Para a gente se autogerenciar. Para a gente sair daquela criancinha birrenga, eu não quero. Mimimi. E começar, deixa eu olhar para isso. Não estou nem chegando no adulto, estou ainda no adolescente. Deixa eu olhar para isso. Se eu ficar birrento, só eu vou me dar mal. Se eu ver que outras estratégias que eu posso ter, eu posso ter uma resposta mais habilidosa e fazer diferente. Aí você está sendo mais maduro, tá? Quando você está triste, às vezes a gente chora. Depois que você chorou, não vem uma sensação de ampliação no seu pulmão, até que você dá aquele suspiro? O corpo tem mecanismos que vai acalmar você. Então, olha só quanta coisa a gente falou da respiração. E esse tema está sendo pouco trazido hoje em dia. A gente está muito na energia e pouco no corpo. E eu já falei para vocês em outras lives e continuo falando, quem ilumina é o corpo físico. É através das mitocôndrias do corpo físico que a gente ilumina. Então, não é assim, o teu espírito, não, é o corpo físico. Você está aqui na Terra que você tem que iluminar esse negócio, esse robozinho orgânico chamado corpo físico. Então, não vamos mais brigar de estar aqui, vamos agradecer da gente ter esse corpo físico, vamos agradecer. Tá difícil? Tá difícil e desafiador para todo mundo. Então, nós vamos agradecer por a gente poder escolher estar aqui, porque para cada encarnado tem 10 desencarnados. Então, olha o privilégio. A gente passou no vestibular, passamos na USP e estamos aqui na Terra. E a gente está podendo experimentar sentimentos e sensações. Os seres galácticos, eles falam muito para a gente. Vocês têm um colorido de emoções que a gente não tem. E eles ficam até assim fascinados com esse jogo emocional que a gente tem. E eles aprendem muito com isso com a gente também. Então, a gente ri de piada. Teve um episódio, para quem segue a Mônica de Medeiros, com certeza viu, um episódio que a Mônica estava canalizando a Sheliana, que é uma pleiadiana, e a Margarete, que é amiga dela, companheira dela, caiu da cadeira. Então, no meio da canalização, a Mônica, querendo dar risada, canalizada com a Sheliana, deu um curto-circuito dentro da cabeça da Sheliana, porque a unidade caiu. Para um ET, uma pessoa cair
é um acidente que tem que acudir, e ninguém vai dar risada de uma pessoa caindo. Aqui na Terra, a gente dá risada, tanto que faz tanto sucesso as videocassetadas, né? Quanto que a gente se divertia com as videocassetadas, das pessoas caindo, as presepadas que a gente faz. Então, ela começou a entender o humor. A gente ri das coisas trágicas também, mas a gente ajuda a pessoa que caiu. Então, o ser humano tem esse colorido de repente, mudar as emoções rapidamente e não ficar fixado. O grande problema é quando a gente fixa numa emoção, fica na raiva, fica remoendo raiva, fica na tristeza, fica alimentando aquela tristeza, fica na dor, ó vida, minha vida é dura, eu não tenho dinheiro, ai, para conseguir sobreviver eu teria que arranjar mais dinheiro. Você só fica pensando nisso e não tem nem criatividade e nem está aberto para ver o que o universo está te trazendo para você ganhar dinheiro. Você está tão fechado naquele mundinho, ou do dinheiro, ou da saúde, ou do melhor relacionamento, você fica tão naquela dor que você não vê o resto. Ó, estou fechado. Quem está fechado está respirando direito? Para respirar, você abre o pulmão. Quando você encontra uma pessoa que você gosta, o que você faz? Abre os braços para abraçar. E o abraço é quando as duas pessoas soltam e relaxam. As duas pessoas se entregam no vazio. Quando a gente, na Tamiana, a gente usa muito a respiração também. E o Juan fala muito dessa coisa da respiração durante a sessão de Tamiana. Quando você inspira, a vida entra, o prana entra. Quando você solta, a vida vai. Um abraço é o quê? Eu estou miserando, eu estou deixando de ser meu ego para acolher o outro que também está deixando de ser o ego dele. Nós estamos zerando nossas barreiras para poder estar junto num verdadeiro amor, porque eu não sou mais que ele, nem ele é mais que eu, nós vivemos do mesmo jeito, a gente faz cocô, faz xixi igual, a gente nasceu, a gente vai morrer, no final é tudo igual, e as nossas dores também são todas iguais. Quem é terapeuta sabe, as pessoas vêm com as mesmas queixas. O ser humano não é criativo, as queixas são iguaizinhas. Então, por isso que chega num ponto que é fácil ser terapeuta, porque é tudo igual, tudo repete. Só que você tem que ter as habilidades de como ajudar a pessoa a sair daquele problema e mudar. Hoje vocês receberam uma habilidade nova, respiração. Vocês controlam a sua respiração. Se você altera a respiração, muda o estado emocional. Vocês podem sair do medo, da raiva, da tristeza e entrar na alegria, na paz, através da respiração. Vocês ganharam esse conhecimento hoje. Totalmente de graça, você não paga nada para fazer. E você pode treinar todo santo dia, porque é teu. Olha que legal, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Deixa eu colocar aqui na galeria, que vê toda a carinha de vocês. Alguém quer fazer algum comentário, alguma sacada que vocês tiveram hoje? Pode abrir o microfone e falar. Oi, Tata. Gente, ninguém teve sacada nenhuma? Ninguém percebeu? Oi, Oi, Kátia! E aí, o eu, que você percebeu? eu percebi que no começo, quando você fez a respiração, eu estava respirando pela barriga. Não, primeiro começou no ombro, o saco e o ombro, depois passou para a barriga. Depois que você explicou, aí deu aquela aliviada, explicou direito como que é, aqui no meio e na barriga. Nossa, como aliviou. A gente respira errado.
ninguém É. ensina a gente a respirar. E sabe onde vem a trava? Toda vez que a criança leva uma Eu bronca, travo fica aqui, ó. Eu travo muito o ombro. ela e É. olha, ela puxa o ar e trava. Ela não solta. O alívio É, soltar. é muito bom. Então, gratidão pela tua contribuição. Gratidão. Então, abra o microfone, vamos participar, gente, porque nós somos uma família linda. Bom dia, Bom dia! eu queria dar meu testemunho. Eu percebi que eu busquei em 300 técnicas o que eu procurava, assim, e não achava, sabe? E hoje, de uma forma tão simples, tu trouxe uma coisa que a gente tem à disposição, como tu disse, gratuito, e a gente não se dá conta. Então, eu queria te agradecer por passar isso, transmitir isso para nós, e com certeza eu vou levar isso para minha vida, assim, porque, como eu falei, eu busquei em tantas técnicas e hoje eu estava percebendo que o meu corpo está procrastinando e hoje tu me trouxe uma chave que eu posso, de forma simples, mudar essa minha realidade. Então, queria agradecer muito a você, a toda a egrégora presente, por essa oportunidade, esse aprendizado. Gratidão. Ai, eu que te agradeço, viu? Eu agradeço por você estar aqui e eu sei que a partir de hoje você vai ensinar para muita gente isso. Com certeza, eu estava escutando e já estava pensando, começando por mim e pelas minhas filhas, por quem está mais próximo, a ter esse controle emocional, assim, de forma simples, né? Que a gente consegue administrar, sem cobrança, sem culpa, né? Exatamente. Então, gente, quem mais quer compartilhar? Bom dia, Bom tudo dia! bem? Eu sou Adriana Veríssimo, estou aqui pela primeira vez e para mim é incrível como essas energias nos unem, né? Eu era uma pessoa totalmente pragmática, vivia totalmente no cartesiano e através dos nossos mestres cavalos, e ali quando tu falasse que os animais nos ensinam, eu passei por todos os estágios da criação de cavalos desde a minha infância, entre criar cavalos para competição e hoje não consigo mais estar com os cavalos a nível de competição. E os cavalos são nossos mestres e eu aprendi isso com Ruth Vilela de Andrade e através do campo, o campo nos puxa quando a gente entra nesse despertar de consciência. E eu fiz uma formação com a Ruth nos anos de 21 e 22, e hoje sou multiplicadora da técnica dela. Se chama o movimento sistêmico assistido por cavalo. Então, toda essa técnica de respiração que potencializaste agora de uma maneira excepcional, né? Chamando atenção para todo esse autocontrole que nós podemos ter das nossas emoções através de uma simples respiração, saber respirar. A gente vivencia dentro de campo fenomenológico na presença dos cavalos. E isso é incrível, porque como essa egrégora está nos unindo. E essas pessoas que estão nesse despertar de consciência, parece que um puxa o outro. Então, apesar de aqui nós estarmos, né, entre somente seres humanos, né, nesse momento agora aqui, né, não estamos na presença de... Bueno, agora tem um cachorrinho no teu colo, né? Mas a gente não está com os animais presencialmente agora aqui, mas eu estou no meio da natureza, porque eu vivo no meio da natureza. E o meu trabalho é no meio da natureza, isso é uma gratidão muito grande que eu tenho, eu Aonde você trabalho com está? animais. Eu estou no sul do Rio Grande do Sul, na cidade não,
no meio do campo do município de Alegrete, e eu sou médica veterinária, vivo no campo, trabalho com a natureza, e a gente está num despertar de consciência muito grande. Então, hoje eu busco a construção da saúde, e a construção da saúde de uma maneira sistêmica. Eu trabalho sistemicamente hoje, e essa construção é trabalhar em harmonia com a natureza e usar os recursos naturais a favor do ser humano, e não usar a natureza para o ego do ser humano. É um contraste muito grande que a gente utiliza hoje, né? Para vocês terem uma ideia, que enquanto mencionasse ali, traz para ti um momento de alegria. O meu momento de alegria foi ontem, quando o nosso parceiro aqui na produção de arroz começou a colheita. Então, ao mesmo tempo que a colheita do arroz lá tem 10 máquinas colheitadeiras funcionando, tem 30 funcionários, tem uma produção imensa de arroz, a gente sabe que o arroz agride o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, aquela colheita de arroz ali, ela está me beneficiando, porque nós estamos numa seca aqui de 3 anos de seca, está nos faltando água, está nos faltando comida para o gado, e aquela colheita de arroz ali, neste momento, vai beneficiar com que eu possa soltar o gado, no que a gente chama de resteva, onde colhe o arroz, fica alimento para o gado. Então, para ver como tem todos esses momentos, e aí tá a gente saber usar o potencial daquilo que nos beneficia naquele momento, para que a gente possa ser mais e abrir as infinitas possibilidades. E esse jogo da vida, né? Saber estar sempre na onda e flutuando e entrar no flow. Então, tudo se conecta. Então, eu só quero agradecer, eu sou só pura gratidão por estar aqui neste momento agora e receber todo esse conhecimento, receber toda essa energia com essas pessoas e dizer que eu estou à disposição, eu estou abrindo meu campo em Alegrete e vou trabalhar com os cavalos. Esse é a minha missão de alma, é usar os cavalos para a cura dos seres humanos. Os cavalos estão a serviço dos seres humanos e hoje eu vejo os cavalos de uma maneira totalmente diferente. Eles sempre estarão a serviço da humanidade, porque a história da humanidade está intrinsecamente ligada ao ser cavalo, e nós nos desenvolvemos como seres humanos por estar em contato com os seres cavalos. E aí, a hora que vocês quiserem, a gente entra nessa outra egrégora, que é a história da humanidade linkada aos seres cavalos, e os seres cavalos estão na 16ª dimensão, né? E nós estamos evoluindo para a 5ª. Mas eu queria dar todo esse relato. Adriana, que delícia te conhecer. E eu vou lá para o sul, eu indo para Nova Terra, eu dou uma esticadinha aí, porque eu quero conhecer esse teu trabalho, sim. E olha, como que eu falo? O universo, eu tenho que agradecer, os pleiadianos conectam as pessoas. É uma rede, por isso que eu falei, a grande família. Todo mundo, quem precisa, se encontra. Cheguei a me emocionar agora e arrepiou todo o meu corpo aqui, porque isso é o bonito de tudo, né? É a gente, aquela frase ali, ela é sensacional, né? É o despertar de consciência, é a gente não querer mais enxergar aquilo que não nos faz bem e despertar para estar com quem nos faz bem. Isso muda completamente. Então, no momento que a gente não liga mais a televisão, no momento que a gente sabe, dentro da internet, olhar aquilo que nos faz bem, não é estar alienado. Porque a gente sabe o que está acontecendo no mundo, a gente sabe. Aquele dia 8 de janeiro, eu estava aqui nesse lugar. Eu calcei as botas para sair para o campo e, quando eu peguei o telefone, eu não consegui sair. Eu fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo. Mas eu queria entender o que estava acontecendo porque, energeticamente, eu sabia que as pessoas de bem não podiam estar fazendo aquilo que a gente estava enxergando e que tinha uma razão de ser para aquilo que estava acontecendo. E eu fui melhorar no dia 13 de janeiro, quando eu escutei o Dr. Vital Froese. E aí, quando ele diz que no plano, né, no plano do cosmos, isso tudo já aconteceu. E que o bem vence o mal.
e que a luz vence a escuridão. E somente o que vence a escuridão é a luz. Somente o que ilumina a escuridão é a luz. Não tem nada mais que ilumine a escuridão. Só que durante a iluminação a gente vai enxergar o que está feio. É importante esse momento de olhar. Quando a gente faz uma faxina na casa, a gente vê toda a sujeira, todo aquele entulho tem que sair. E é desconfortável. Nós estamos passando, eu acho que é a fase mais desconfortável do planeta. Mas isso é a limpeza que a gente está fazendo. Olha só quantas pessoas estão sustentando aqui comigo hoje essa energia. E a gente está modificando, e a gente está olhando o conflito que está dentro de mim, que é esse conflito que eu apenas enxergo. Então, tudo isso que está acontecendo, o que fez eu olhar para mim mesma, para ver minhas sombras, aquilo que eu jogava para debaixo do tapete, eu comecei a enxergar também. É doído? É doído! Só que se eu não tiver coragem de olhar, aquilo vai ser como uma sombra que vai me capturar e me travar. Então, é melhor eu olhar, porque aquela sombra vira, é só isso? Então, eu vou modificar. Porque a cura vem de dentro para fora. Exatamente. A cura Ai, Adriana, tá depois, dá um oi no meu WhatsApp depois. Sim, eu Depois, já salvei. Eu já salva aí, salvei o teu WhatsApp para salva aí, mim. porque nós temos Tá? muita coisa depois para conversar. Eu só quero dizer só mais uma coisa. Tá? Os cavalos mostram com exatidão, como a matemática perfeita do universo, aquilo que está no nosso inconsciente. Então, eles nos potencializam enxergar essas sombras. E isso que é o legal de tudo, porque a gente só acessa 5% da nossa mente consciente. Então, eu só queria dizer assim, ó, os movimentos sistêmicos assistidos por cavalos, ele é um conjunto de ciências, onde a gente estuda física quântica, neurociência, epigenética, a etologia equina, porque nós precisamos entender os movimentos dos cavalos para enxergar aquilo que os cavalos querem nos mostrar, e os movimentos sistêmicos. E as coisas se unem. Então, eu estar lá hoje, estudando essa ciência, e eu estar hoje aqui, com estes conhecimentos que tu nos trazes, potencializando os conhecimentos que eu recebo lá, eu tenho que agradecer. Então, do fundo do meu coração, eu quero agradecer estar aqui agora. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, minha irmã galáctica. Gratidão. Gente, olha só que coisa linda. Aí tem mais gente que abriu o microfone, quer falar também. A Carla, eu acho que também quer falar. Olha, é tão lindo tudo isso que está acontecendo, é tão lindo todos esses encontros. Nós estamos já fazendo a diferença. Tá trabalhoso? Tá, mas nós já estamos fazendo sim. E quanto mais a gente... Tá tão gostoso ver o sorriso de vocês, a carinha de vocês. Isso liberta, isso deixa vocês mais fortes, isso deixa vocês mais vivos, com mais prazer de viver. E é isso que eu quero trazer, assim, mais esse prazer de viver, o valer a pena estar aqui. Vale a pena a gente, nós todos somos trabalhadores de luz, cada um que está aqui é um trabalhadorzinho da luz, e a gente está junto, não tem ninguém que sabe mais, que sabe menos. Eu apenas tenho a função de organizar, tanto que eu sou uma dragoa rítmica, o tom rítmico organiza, então eu faço apenas isso, eu dou início e organizo, eu dou início e organizo, e cada um de vocês tem sua arte, sua beleza, e eu quero estimular essa arte e beleza de cada um, tá? Então, vai lá, Carla, minha querida. O que você sentiu? Você levantou a mãozinha? Abre aí o microfone. Tem que abrir o microfone. É porque eu achei que eu só ia escrever, disse assim, ela é minha conterrânea. Ô, Cris, a história do cavalo, meu menino dizia, um dia ele chegou com uma gravura, por que, filho? Mãe é um arquétipo de foco muito poderoso. Teve o lado que deu coragem, mas era preciso, entendeu, Cris? Mas, tá, eu não sei trabalhar essa parte aí, mas foi uma das últimas coisas que ele disse.
entendeu? Ele tinha que voltar para a casa dele e ele trouxe e botou ali na sala e ele ficava sentado. Ele disse que é um arquétipo poderoso de coragem, foco, cavalo. Mas eu pensava, ele foco para olhar lives, eu queria, porque não chamavam ele para o trabalho, né? Era outra coisa. Agora, ouvindo, já veio tudo também. Era isso. Quanta coisa! Olha, como que eu falo? Os pleiadianos não dão ponto sem nó, gente. Eles colocam as pessoas certas no local certo, jogam as pessoas. Às vezes a gente não entende por quê. Mas na hora que começa a falar, olha, essa história que a Adriana trouxe do cavalo também me deu uma resposta, porque eu estava tomando café da manhã, sabe o que eu estava pensando, gente? Eu estava pensando assim, tem uma amiga minha que mora lá em Paraibuna, ela tem uns cavalos, só que ela tem uns cavalos muito altos, e fazia tempo que eu não andava. Falei, será que eu vou ter coragem de ir para lá andar a cavalo? Eu acho que sim, eu preciso trabalhar essa coragem, trabalhar ainda alguns medos e algumas sombras, e nada como em cima de um cavalo. Então, no carnaval, vou lá para Paraibuna falar com a Lélia e andar a cavalo. Nossa, era isso. Quem mais quer falar? Eu posso? Pode. Eu estou rindo aqui, eu estou até em pé aqui perto da porta, porque a minha câmera, meu celular está acabando a bateria, e eu tive que pôr ele um pouquinho aqui na tomada, né? Mas essa história dos carros, nossa, foi muito interessante mesmo, porque já tem algum tempo, o meu sobrinho, ele veio, né, eu vim de mudança para Santos, ele ia vir com a gente, mas depois não veio, né? E ficou aqui, e veio junto com as minhas coisas um monte de cavalinhos dele, né? E eu peguei os cavalinhos, até mostrar para vocês, e coloquei aqui, ó, na janela, os cavalinhos. E é muito interessante mesmo, né? Porque agora a gente fala de cavalo, eu já falava, nossa, por que tem tanto cavalo nesse quarto, né? Então, acho que talvez seja assim, ó, Regina, era você fazer mais conexão com essa força, com esse poder, né? E eu achei muito interessante. Eu comecei a minha jornada em 2012 para cá, né? Eu sempre fui asmática. E a questão da respiração, tudo me ajudou bastante, né? O yoga, toda essa trajetória nas terapias, assim, na jornada que eu iniciei em 2012. E tudo isso me trouxe muita força, né? E agora sou instrutora de yoga, tudo, e eu tenho um grupo que eu trabalho muita respiração com eles, né? Muita questão da respiração, de como ela é importante, né? E eu também muito grata por estar participando desse grupo. Para mim foi assim uma volta mesmo, sabe, em algumas questões muito pessoais, então estou me sentindo assim muito em casa. Eu queria agradecer a família, né, porque a nossa família de alma, a nossa família estelar, né? Então eu estou muito grata também por isso. Então, tá? seja muito bem-vinda e muito bem acolhida, porque nós estamos, assim, trazendo energias, a gente está ancorando muita energia legal para o planeta. E a gente está se olhando, a gente está aprendendo esse autogerenciamento para a gente sair das fraldas e se tornar uma pessoa um pouco mais madura. Eu tenho certeza que essas aulas, essas conversas, vai enriquecer muito mais o trabalho como terapeuta, como professora mesmo, né? Como instrutora e estudante também, né? Porque nós estamos em vários papéis, né? Então, eu acho que isso vai enriquecer bastante mesmo o meu trabalho e a vida, principalmente, né? Gratidão. E depois pode compartilhar, a aula fica gravada no YouTube, pode compartilhar com os seus alunos, ensinar as coisas, pode falar, não, assiste isso, ouve isso, viu? Não sou só eu que falo. E eu vou colocar depois nos grupos, tem umas palestras do Gaiarsa,
que é super importante a gente voltar, dar um passo atrás para poder seguir com mais base para frente. E a gente está vendo tanto só eu estou energia, estudando. energia, energia, e esquece o básico, que é da onde vem a energia da respiração. Eu estou estudando Tantra, né? Estou fazendo um curso de massagem tântrica, tal, da filosofia do Tantra, e Gayarsa é um dos grandes... um dos grandes, Precursores. das grandes referências para o Tantra, né? O neotantrismo e tal. Então, quando falo de Gayarsa, falei, que legal. Então, tudo encaixado, né? Está tudo alinhado mesmo. Então, vamos que vamos, né? Então, bem-vinda, Regina. Vamos que vamos mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário para a gente dar o nosso intervalinho e depois fazermos a sessão de Tamiana? Bom dia. Bom dia. Olha, estamos todos conectados, né? Cada um na sua cidade, com a sua experiência, eu acho muito bacana isso. Então, eu já estudei numa escola de mistérios e lá a gente aprendia a respiração, a trabalhar na natureza, né? Os 4 elementos, e isso foi muito bom para mim, me ensinou muita coisa. E eu vendo agora a conexão de todo mundo, os cavalos, respiração dos animais, eu aqui em casa eu tenho cachorro e tenho gato. Então eu observo muito o respirar deles, e eu tenho aprendido muito com eles, principalmente com os gatos. Eles E têm olha, uma não só respiração bem... respirar, o andar, O o comportamento deles. experimentar, as pausas, as atividades. Observem mais os seus próprios animais e tentem imitá-los. Nossa, vocês vão aprender Eu muito. tenho visto muito eles aqui. E outra coisa que você falou no início é de trabalhar com as 2 mãos. E quando eu fiz o curso de massoterapia, o professor sempre falava, olha, a gente tem que aprender a ter habilidade com as 2 mãos, porque você vai trabalhar com o cliente, você vai usar as 2 mãos. Então, é uma habilidade que o terapeuta tem de gesticular com as mãos e a quintura, né? O calor que você tem, que você dá para o cliente. Eu acho muito bacana. E fora que você conecta os 2 cérebros, né? Justamente. É isso que eu queria falar. Gratidão por estar aqui, né? Tá Ai, bom? que ótimo. Gratidão, Lúcia. Deixa eu ver quem mais. Jonatas, meu querido. Meu fofo galáctico. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui nesta manhã maravilhosa. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui novamente. E, gente, eu aprendo muito aqui também. Sempre em cada edição, as pessoas que vêm aqui têm contato com este grupo, sempre trazem coisas boas. Adriana Veríssimo, agradeço muito também pelo seu compartilhar. Foi muito especial porque eu também estou numa área rural também recentemente. Estou passando um período aqui na Bahia, no interior aqui de Aracatu, e é uma área que tem muitos animais, inclusive cavalos também aqui. Então a gente vê os potrinhos e tantos outros ali, é muito lindo. E os cavalos, assim, realmente eles trazem esse poder muito lindo. Eu queria compartilhar rapidamente uma experiência que aconteceu, acho que antes de ontem, com a minha mãe, que do lado aqui tem um quintal, e esse quintal é bem amplo, então dá para ver a pastagem e o campo, muito lindo. E aí veio uma priá, que é uma espécie de roedor. E esse roedor, é incrível que a minha mãe, ela teve a oportunidade de ver aquele roedor e ficar assim, com uma conexão muito profunda com ela, com aquela priá. A ponto de ter até um nome, Cris. Que prazer, que gostoso, que homenagem linda. E aí eu achei interessante. Priá não é o porquinho da Índia? Então, priá, não é Pris, perdão, Pris, né, Cris? Pris. Isso. E assim, é tipo um hamster. Seria um hamster, ele é bem pequenininho. É o que a gente chamava antigamente de porquinho da Índia, que é um bichinho assim, né? Ele tem um olho assim tão grande, mas é tão fofo. E aí, continuando, aí minha mãe, ela viu, aí começou a falar, tava bem distante assim, e daqui mesmo ela falava, daqui do vizinho e falava com ela.
e ela conseguia sentir essa vibração da minha mãe. E a minha mãe começou a cantar também uma música ali falando a respeito dela, da Priá. E aí pensa que não, essa Priá ela começa a se libertar, sossegar, aí ela vira de barriga para cima, e a mãe fica toda cheia de alegria, e foi um momento muito lindo. Eu gostei muito disso porque mostra que quando a gente está conectado com algo que é harmônico, o amor incondicional, a gente tem o poder também de manifestar uma realidade mais harmônica. Então, por exemplo, sempre que eu faço meu dia a dia, eu estudo. Então, assim, eu estudo coisas relacionadas ao consciencial, a lei do tempo, que também é uma coisa maravilhosa. Então, assim, tudo isso que eu uso, eu coloco em prática também na minha vida. E eu percebo quanto isso tem me ajudado, inclusive a respiração consciente, que isso tem me libertado de muitas ilusões também dentro desse sistema ilusório de realidade, que ainda tenta nos aprisionar. E a gente precisa acessar essa realidade maior, que é muito mais harmônica e é natural. E olha, Jonatas, você que é tão novinho, com tanta consciência, com tanta sensibilidade, é maravilhoso isso, né? E trazer para a gente olhar para essas coisas do dia a dia, olhar que a harmonia que a gente pode conquistar aqui dentro, ela vibra fora. E a gente pode ter relacionamentos saudáveis com tudo e com todos. Até aquela pessoa difícil, se você entra numa harmonia, você pode entrar, de repente, através de um Ho'oponopono, ou fazer uma oração, ou apenas se sentir bem e lembrar de coisas boas daquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa que era difícil com você muda. Como a Preazinha aqui, ficou de barriguinha para cima. Isso, e é Vem muito da legal gente, porque... é o que a gente emana. Exatamente. E o legal disso é que a gente vai tendo essa consciência, essa educação vibracional que você tanto fala também. A gente ter essa educação e a gente perceber que nós também temos os nossos poderes interiores muito bem formados e que a gente precisa também continuar, relembrar isso e despertar para essa nova consciência. Não ter medo também, às vezes a gente tem medo com essas mudanças. Eu, por exemplo, estando aqui também, às vezes eu tenho, assim, algumas coisas assim, parece que vão tentar me tirar ali daquele centro meu, e aí é quando eu retorno, e aí eu vejo, não, tá tudo bem. Eu tenho minha casa interna, eu tenho esse mundo interior que também é forte, que também é tão real quanto. Então é só isso, então, que eu queria compartilhar aqui com todas as pessoas aqui. Gratidão a todos, que vocês todos possam ter uma excelente semana e sejam bem-vindos e bem-vindas a esse dia, pois a existência de vocês é importante para um mundo melhor. Então, gratidão, Jonatas. Você ajuda muito em ancorar essa energia. Você é uma pessoa muito linda, com muita sabedoria. Então, gente, vamos fazer nosso intervalinho. Assim, uns 10 minutinhos para arrumar um local para vocês receberem a sessão de Tamiana. Vocês podem fazer deitado ou sentado. Deitado é mais gostoso, é claro. Se estão num lugar que vocês podem sentir frio, traga uma mantinha, porque normalmente esfria durante a sessão, porque você relaxa. Avisa as pessoas para não te perturbarem, tá? Se quer convidar alguém para participar, filho, marido, cachorrinho, gatinho, é muito normal. No meio da sessão vem o gato, deita na barriga, o cachorro deita do lado, é muito comum acontecer isso. Deixa porque eles são terapeutas melhores do que nós, tá? E aí, daqui 10 minutinhos, tragam também uma água, copinho d'água, garrafinha d'água. Você traz garrafinha d'água, depois abre a tampa, porque nós vamos frequenciar, essa água só vai ser frequenciada pelos pleiadianos e vai virar como se fosse um remédio, um floral, para vocês tomarem. Então, vamos se organizar. Olha, são, 10h15. Então, não, 10h35. Então, 10h45 a gente volta, tá? Já prontinho para receber a sessão. Façam xixi e se organizem.